Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15 e a gente vai ler. Você vai deixar aberto nesse texto, porque a gente vai trabalhar um pouquinho dentro do texto todo, mas a gente vai se ater apenas a Lucas 15, do versículo 8 até o versículo 10. Do 8 ao 10. Lucas 15, do versículo 8 ao 10, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O título da palavra de hoje, da mensagem de hoje, é Em Busca dos Valores Perdidos. Em busca de valores perdidos. Essa palavra tem a ver muito com a mulher. Não é uma palavra para a mulher só, tá, pastor? E Henrique e Rafael. Mas tem a ver com a mulher, vocês vão entender por quê. Quando esse texto todo, esse texto de Lucas capítulo 15, Jesus estava rodeado por publicanos e pecadores, né? E ele estava ali, e os fariseus, está no versículo 1 e 2, está falando isso, os fariseus e escribas estavam murmurando por conta disso. Estavam murmurando porque Jesus estava rodeado dessas pessoas, né? De publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas eram aquelas pessoas que tinham a missão de manter a lei, né, de falar da lei. E Jesus, de alguma forma, estava sendo contra a lei, principalmente da forma que eles entendiam. Então, esse texto, todos esse texto, do primeiro versículo até o versículo, se eu não me engano, 32, vai falar sobre coisas que foram se perdendo, coisas perdidas. A primeira parábola, Jesus fala de uma ovelha perdida e que o pastor vai ao encontro dessa ovelha. A terceira parábola, ele vai falar de um pai, de um filho que vai embora e que o pai fica esperando. Quando fala do pastor e da ovelha, a ovelha se perde. O que acontece na história? O pastor vai em busca da ovelha. Por quê? A ovelha não sabe que se perdeu. É um animal. A ovelha não sabe que se perdeu. Na última parábola do filho, o filho vai embora, mas o pai não vai atrás. O pai fica esperando. O filho quebra a cara, come comida de porco, fica lá na miséria e lembra: eu tenho um pai, eu vou ao encontro do meu pai. Quando ele vem ao encontro do pai, o pai o restaura, recebe ele. Essas duas parábolas, tanto a primeira como a terceira, fala de homem, de um homem. Mas quando vai falar da segunda parábola, que é da dracma perdida, coloca-se uma mulher no meio. Coloca-se uma casa. Porque a mulher, ela é responsável pela casa. A mulher, ela tem essa habilidade de saber onde estão as coisas, de saber como que organiza, mais ou menos, né? Mas a mulher, ela tem essa função. E quando fala de valores perdidos, porque até então, as outras duas parábolas não são valores perdidos. É uma ovelha que tem o seu valor, sim, e um filho que também tem o seu valor. Mas na segunda parábola fala de dinheiro, dracma, valor. Aquilo que custa a gente. Aí coloca uma mulher no meio. Por quê? Aí Dudu está rindo ali porque ele fala que a gente, como mulher, a gente que gasta. Mas não é isso que eu vou falar hoje, pastor. Não vai ser sobre isso que eu vou falar. Porque, é isso, Rafael? Não fala nada, né? Quieto, é o bigodão. Porque a mulher, ela tem, gente, uma missão muito, muito, muito importante. A mulher, ela tem uma missão fundamental para que a família ande bem. Toda vez que você olha para um lar, você pode até, às vezes, olhar um pai que não foi muito presente, mas, na maioria das vezes, a mãe foi muito presente, não é verdade?
Não é assim que funciona? Às vezes o pai foi uma pessoa que fez coisas erradas, mas a mãe se manteve. Pelo menos esse é o padrão. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. A edificação vem de quê? De construção. A mulher sábia, ela tem essa autoridade de edificação da casa. Quando a gente vai lá no começo de tudo, do pecado, quando o pecado entrou no mundo, quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde você está? E que Adão estava lá vestido de roupa de árvore, né? Se vestiu de árvore, botou a roupa de árvore na mulher. Não, aí disse, o que você fez, Adão? A mulher que tu me deste me enganou. Mas quando Deus perguntou para a mulher falou o quê? A serpente me enganou. Ela não disse assim, olha, Senhor, eu não pequei não errei não. O homem se isentou. A mulher tem um coração muito mais quebrantado do que um homem, gente. Não é difícil de você notar dentro de uma das igrejas que a maioria é mulher. Todas as igrejas, só você observar. A mulher ela tem uma sensibilidade maior com as coisas de Deus. Ela tem uma sensibilidade maior com a dor do próximo. Não é verdade isso? De você realmente olhar uma situação, parece que a mulher tem essa questão da maternidade, independente de ser mãe ou não, a mulher tem essa questão da maternidade de agregar, de querer estar junto, de querer estar perto, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa. E aqui, quando o Senhor fala dos valores perdidos, ele fala da ovelha, ele fala do filho, mas quando chega na mulher, ele fala que a mulher ela tinha 10 moedas. E eu não vou falar do que a gente costuma falar quando a gente fala desse texto, da noiva que tinha aquelas moedas, que quando o noivo chegasse, se ela tivesse perdido uma, poderia ser castigada. Não vou trazer sobre isso, eu vou trazer uma palavra de, assim, aleatória não, de como que fala, pastor? Me ajuda aí. De que a gente, figurada. Uma palavra figurada, para que a gente entenda quais são as dracmas que se perderam dentro da nossa casa. Quais são as dracmas que se perderam dentro da nossa casa? Porque como mulheres, nós precisamos ter a noção de que se a gente cair, a nossa casa toda cai. A Bíblia, ela traz a mulher como construtora, a mulher que edifica a casa, né, menosprezando o homem, né, fazendo com que a mulher estivesse competindo com o homem no ringue. Eu sou mais forte. Não. Há uma engrenagem que funciona muito bem, né, quando um casal, juntos, andam numa mesma direção. Essa semana, meu marido me surpreendeu lá com o romantismo dele, ogro, mas é um romantismo legal. Eu tenho uma mesa lá na parte que eu uso de escritório, ele escreveu lá na mesa, lá na minha mesinha, na mesa de caneta, na mesa branca lá, né, tipo a mesa de escola. Você me harmoniza. Você me harmoniza, é muito bom te ter na minha vida. E eu fiquei com isso na minha cabeça o tempo todo. O que é harmonizar? O que é harmonizar? Se você falasse para um cozinheiro, o que é harmonizar dentro da comida? Os temperos estarem o quê? Equilibrados, o sal no lugar certo, a pimenta, né? Todos os temperos ali, a comida fica apetitosa. Você não come uma comida e fala assim, nossa, que sal gostoso dessa comida. Não, porque quando o tempero está bem ajustado, a comida fica... Aí você fala, nossa, que comida temperada gostosa. Você não fica separando, não, isso aqui é pimenta, isso aqui é sal, porque houve uma harmonização. Quando a gente fala de harmonização dentro de uma organização de uma casa, às vezes a gente chega dentro de uma casa, minha mãe é muito engraçada, lá na casa da minha mãe, ela tem mania de ter muitos móveis, minha mãe é muito limpinha, sabe, sempre foi muito organizada, mas ela tem muitos móveis, muitos quadros, então fica uma coisa meio assim, desarmonizada, mas para ela aquilo ali traz uma harmonia. Mas quando a gente estuda um pouquinho sobre essa parte de arrumação de casa, a gente sabe que menos é mais, né? Às vezes uma casa bem organizada, não precisa ter muito, hoje inclusive se fala muito sobre ser minimalista, de você ter o que é básico, o que é suficiente, porque o ter muito bibelô é mais coisa para você limpar, ter muito vidro é mais coisa para você... Porque a vida da gente hoje é diferente,
né, de um tempo atrás, que as mulheres enchiam uma estante imensa, cheio disso, cheio daquilo, bibelô, foto, não. A gente hoje vive num tempo diferente. Quando se fala de família, o que harmoniza? É quando a mulher cumpre o papel de mulher e quando o homem cumpre o papel de homem. E quando os filhos, dentro dessa harmonia, caminham em direção àquilo que é colocado como regra dentro de casa, quando o casal se entende bem. Quando a gente fala dessa mulher que perdeu uma dracma, eu não sei qual foi a dracma que eu perdi e que você perdeu. Mas vamos trazer uma analogia, lembrei da palavra, analogia. Digamos que dentro de, vamos pensar em 10 dracmas que existem dentro da nossa família, que precisa ter. Precisa ter amor? Sim. O amor não é a base de tudo? É a base de tudo. Precisa ter respeito, não é verdade? Respeito, fidelidade, confiança, né? Na fidelidade no sentido de confiar. Precisa se ter esperança no próprio relacionamento, precisa se ter carinho, precisa se ter abnegação, porque casamento não é isso, você nega daqui, ele nega dali. E quando uma dracma dessa se perde? Às vezes a gente nem nota quando uma dracma se perde, a gente só vai notar quando já perdeu as 10. Não é assim que acontece com a gente? Perder as 10 dracmas que você vai ver. Ali, irmão, o casal brigando, nego. 42 anos. O problema é isso. Quando se perde as 10, que você fala assim, gente, aí não tem aquelas pessoas que falam assim, mas aonde foi que eu errei? Não fala assim? Mas errou quando uma dracma se perdeu e não se foi atrás. Talvez o que faltou não foi amor. Talvez o que faltou foi respeito. Vocês estão entendendo? Às vezes o que faltou, aquela primeira dracma que perdeu, foi a confiança, porque se perde. E é terrível quando se perde a confiança. Talvez a primeira dracma que se perdeu foi aquela questão de se preocupar, de mostrar para o outro que ele é uma pessoa importante e assim vice-versa. Aí vai se perdendo. Quando perde uma, gente, é notório que vai se perdendo. Quando você vai ver, você está com o teu bolso vazio e as dracmas perdidas. Mas essa palavra de hoje não é para que a gente falar do que se perdeu somente. É para a gente entender o que essa mulher ela fez para que a gente tome como exemplo o que a gente precisa fazer dentro da nossa família. Porque é uma coisa que eu me arrependi muitas vezes. Eu olho, às vezes, para as crianças grandes, né? Eu falo, cara, eu poderia ter sido melhor nisso. Eu poderia ter sido melhor naquilo. Quantos de nós não pensamos assim quanto aos nossos filhos? Isso é fato. A gente sempre vai se cobrar. Mas uma coisa, um tempo atrás, o Senhor falou comigo assim, muito claro. Ele falou para mim assim, não é tarde. Não é tarde de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se demonstrar o que precisa, para se orar junto. Porque a gente não orava, por exemplo, nas refeições. E a gente, quando nós fomos morar naquela casa lá, Deus estabeleceu muitas coisas para a gente. Uma das coisas que eu estabeleci lá como regra é arrumar a cama depois que eu levanto. Eu não fazia isso. É uma coisa simples para uns, mas para mim não. Para que eu vou arrumar isso depois vai bagunçar de novo? Vocês estão entendendo? Mas quando eu fui para aquela casa que Deus, né, aí a gente tem uma lei, o último a se levantar, arruma a cama. Aí na hora de acordar é uma briga porque um levanta correndo na frente do outro e tal. E aquela coisa, e a gente criou o hábito, não consegue sair do quarto sem pelo menos arrumar a cama. Outra coisa que a gente criou como hábito de orar na refeição, principalmente as que nós estamos juntos, como família. E eu falei, Senhor, mas por que a gente perdeu tanto tempo não fazendo isso? E o Senhor falou comigo, não adianta ficar olhando o que passou. É a mesma história que meu irmão falou assim, irmã, o que vai mudar? O que vai mudar? Se ela quis me pegar, o que mudou? Agora daqui para frente. E o Senhor falou comigo também isso, daqui para frente. As dracmas estão perdidas, mas ainda podem ser encontradas, ainda dá tempo. Uma das coisas que a Marete fala muito assim, mas eu criei meus filhos na igreja. Criar os filhos na igreja não é suficiente. Não é verdade?
Porque se fosse suficiente, eles estariam na presença do Senhor até hoje. Porque além de você levá-los à igreja, você precisa orar com eles, você precisa estar com eles, você precisa denunciar pecado. Paulinho estava essa semana falando sobre isso. Cara, vocês nunca deram mole para a gente, vocês nunca deu mole. Né? E o vovô é assim também, nunca deram mole porque a gente nunca passou a mão na cabeça. Graças a Deus por isso, porque a Bíblia não passa a mão na cabeça. Tem gente que já ficou chateada uma vez, falou assim, eu sei que você não fala que não gosta de mimar. Gente, não é mimar não, o mundo não mima a gente não. E quando a gente tem filho homem, eu acho que é mais pesado do que você ter filha menina. Porque o filho homem é aquele que vai ter que ir lá, desbravar muitas vezes. Hoje as mulheres estão muito assim também. Mas se você criar umas crianças meio cheias de frescura, umas crianças que não sabem, que se sair das tuas asas, não sabem se defender, é complicado, principalmente hoje, no tempo que a gente está vivendo. E a gente vê que Deus, ele também não passou a mão na cabeça de ninguém. Todo mundo que pecava, o pecado era denunciado. Não era denunciado e jogado fora, não, era denunciado para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança. E nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, o que está perdido, Senhor? Eu preciso achar. Eu preciso encontrar esses valores que foram perdidos dentro da minha casa. Ainda dá tempo. Ainda tem a oportunidade. Falando em tempo, em fora de tempo, sendo exemplo, sendo pessoas que você pode olhar, falar para o teu filho, olha para mim, porque não tem pessoa melhor para te conhecer do que teus filhos, que convivem contigo o dia inteiro, que sabe exatamente as tuas manias, não tem como você se mascarar. A gente se mascara muitas vezes aqui na igreja ou na rua, mas dentro de casa a gente não tem como se mascarar. E quando essa mulher perdeu a dracma, olha o que ela fez. A primeira coisa que ela fez, versículo 8, ela acendeu a candeia. A primeira coisa que essa mulher fez, ela pegou e acendeu uma lâmpada. Porque aí está a interrogação, não acende uma candeia, não varre a casa, não. Primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma lâmpada. Gente, vamos aqui, mulheres aqui comigo agora. Você perde uma coisa, aí você acende a lâmpada e arrasta o sofá. O que tem lá embaixo? Lixo. E às vezes é até bom que você tenha procurado lá, que tu acha coisa que, caramba, aqui, meu óculos que estava perdido há tantos meses. A Salete que é fera de perder as coisas. A chave do carro está aqui. Porque não é uma coisa que a gente costuma toda hora ficar arrastando no sofá, é complicado. Toda guarda-roupa, principalmente, não tem como você ficar arrastando. Alguns móveis da casa não tem como você ficar arrastando. Mas quando há uma necessidade, você tem que pegar e acender a luz. E quando você acende a luz, a primeira coisa que denuncia é a sujeira. E quando não se tem barata. Quando a barata não sai lá, porque já viu barata? Barata, você acende a luz, elas aparecem. É uma coisa assim terrível. Aí você vai e fala, caramba, faz tanto tempo que eu não limpo isso aqui. E você vai limpando. Você perdeu um valor, uma dracma, e Deus te mostrou uma possibilidade de coisas que deviam estar nos seus devidos lugares e se perderam. Vocês estão entendendo? Como às vezes é necessário que algumas coisas aconteçam para que a gente veja outras coisas que se perderam e limpa. E passa um cloro, e passa um pano, e se perde, e vê. Essa semana mesmo, lá em casa, o sofá que fica lá fora, que a gente usa mais a sala lá de fora, ele estava cheio de formiga. Muita formiga. Lá está cheio de formiga por causa dessa época, mas o sofá estava cheio de formiga, a gente sentando e as formigas mordendo. Aí eu tive que pegar o pano, o sofá está muito velhinho, aquele sofá lá de fora, muito velhinho mesmo. Peguei o pano, peguei as almofadas, varri ele todo, e peguei, varri, botei o pano por cima, botei o outro pano, as formigas, de certa forma, foram embora. Foi necessário fazer. Tem coisas que não tem como a gente adiar. Infelizmente, precisa criar bicho, no caso, formiga, no meu caso. Mas essa mulher, o que ela fez? Ela perdeu uma dracma, porque a primeira coisa que ela fez, ela acendeu a luz. E quando a gente fala de luz, a gente fala de Jesus. Quando a gente fala de luz, a gente fala da palavra. Não é isso que está no Salmo 119, versículo 105? Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
A palavra de Deus, ela é um holofote. A palavra de Deus, ela é aquele holofote que quando pega, quando você chega, fica meio que cego. Não tem aquela luz bem forte, aqueles faróis que o pessoal está colocando, né, que é bem forte e meio que te cega. Por quê? A luz, a palavra, ela vai trazer luz e vai te mostrar o que é preciso consertar. Às vezes você está olhando para a tua casa está até limpinha. Agora acende uma luz. Quando faz aquele solzão, que a gente abre as cortinas para o sol entrar, aí você vai vendo assim, não está tão limpa quanto eu imaginava, porque a luz ela faz isso, a luz denuncia. A luz tem o poder de mostrar o que está sujo. Trazendo para a nossa vida, nessa analogia que a gente está fazendo, trazendo para a nossa vida, a gente precisa acender a luz. A palavra de Deus precisa entrar na nossa casa. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus precisa estar presente em todo o tempo. Senão, os valores vão se perdendo, se perdendo, se perdendo. Quando se perder a última, para resgatar, gente, é mais difícil. Talvez algumas não vai nem conseguir resgatar. Já foi até para o lixo. Mas ela perdeu uma. E nessa uma, ela fez toda essa ação. Infelizmente, a gente acaba se perdendo mais tempo. E Davi se perde, se deixa. Mas ela acendeu a luz. Que nós venhamos a conhecer a palavra e acender a palavra na nossa vida, na nossa família. Até para repreender, gente, quando as crianças eram pequenas, eu aprendi isso muito com uma amiga minha chamada Isabel. Quando ela ia corrigir os filhos, ela não falava assim para eles, não faça isso. Ela tinha 2 meninos gêmeos, né? E outro um pouquinho maior, Douglas. Eram 3 meninos bem próximos de idade e eram crianças bem agitadas como meninos e tal. E quando eles faziam uma coisa errada, ela botava os 3 sentados e ela falava assim, não pode fazer isso. Mas por quê? Porque a palavra de Deus fala que a astutícia está ligada ao coração e cabe a vara expulsar. Isso é errado, porque a palavra de Deus, e ela dava a correção dela, mas eles não deixavam de ouvir a palavra. Porque quantas vezes, quando nós fazemos assim, não faça isso, ó, o pastor vai brigar com você, hein? Aí fica a criança com raiva do pastor. Ó, desce daí, desce, ó, Margarete vai brigar. Olha lá, Margarete olhando feio para você. Não, gente, é palavra. Até para correção, desce daí, porque agora é hora de culto. Desce daí, vamos louvar o Senhor. Igual a mamãe fazia com as crianças, era um banco só deles, papai fala. Mamãe sentava de uma ponta, papai sentava na outra ponta, aquela cambada de 6 filhos no meio. E ai dele se falasse alguma coisa. Vovó também é? Ainda tinha a vovó Frailda. Imagina, desses 6, nenhum se perderam. Nenhum filho se perdeu. Nenhum filho foi para as drogas. Nenhum filho estava com crise de gênero. Vocês estão entendendo isso, igreja? Desses 6 filhos, nenhum tem crise de gênero. Nenhum foi para droga, nenhum são meninos e a menina em si com valores lindos em Deus. Pecadores, miseráveis, como todos nós. Mas você vê a importância que a palavra e o ensino na palavra traz. Outro exemplo também que Dudu sempre fala, que o pastor fala, é do papai brigando. Que o papai vinha de Gênesis e Apocalipse para corrigir. Eles preferiam até que desse uma... E papai é enjoado, né? Papai, ele fala com firmeza, ele fala e não tem como você fugir, porque é a palavra. Agora, quando eu falo as coisas na minha palavra, não faça isso. Por quê? Porque eu quero que você não faça. Não surte efeito. Porque eu mandei que você desce daí. Agora, quando você traz luz da palavra de Deus para uma criança e começa a ensiná-la nesses princípios que são eternos, não tem como, ela pode ser rebelde, ela pode não te obedecer, mas aquilo ali fica gravado no coração dela. A primeira coisa que essa mulher fez foi acender a luz. Acenda a luz na sua casa. Que saia da sua boca palavras de Deus, até para repreender, até para corrigir, até mesmo para trazer a atenção naquilo que é necessário. A segunda coisa que essa mulher fez, varreu a casa. Ela pegou a vassoura. Aí tem os pentecostais que falam assim, pega a vassoura, vem Senhor com seus anjos de fogo, com a vassoura de fogo e vai varrendo todo o pecado. Gente, tem coisas que não são os anjos do Senhor que vão fazer. Tem coisas que sou eu e você que vai ter que fazer.
Porque a gente tem essa mania, né, de querer terceirizar algumas coisas que é nosso. A gente quer que venha um anjo, a gente quer que venha um profeta, a gente quer que venha qualquer outra pessoa para vir. Senhor, envia um profeta lá, Jesus. Ele pode enviar? Pode. Deus é poderoso. Mas tem coisas que a gente vai ter que fazer. Quem vai ter que pegar a vassoura? Você. Eu. Quem vai ter que acender a luz? Eu e você. Quem vai ter que arrastar os móveis? Eu e você. Ah, mas meu marido também não... porque o meu marido... Gente, não tem. Tem coisas que é você. Essa palavra aqui... Desculpa os homens, é para você, mulher. Ah, pastora, mas eu estou cansada. Eu estou cansada, porque é minha vida toda. Gente, é a vida toda mesmo. É a vida toda. Todos os ministérios que eu conheço, tem um ministério do John, eu acho que é o John Wesley. Ele é o líder da Igreja Metodista Wesleyana. A mãe dele tinha, sei lá, 10 filhos, 8 filhos, 18 filhos, um negócio assim. Mas foi uma mulher que orou pelos filhos, e quando ela estava em casa, aquele monte de filho, não tinha muita privacidade, ela sinalizou os filhos: quando eu estiver com um pano no meu rosto, um pano de prata no meu rosto, é porque eu estou orando. Façam silêncio, que é meu momento de oração. Então as crianças já sabiam que quando chegasse em casa, que a mãe estava com aquele pano de prata, era a hora que ela estava orando. E dali, né, passou um tempo, quem foi um grande homem de Deus, filho dessa mulher? John Wesley, que é o precursor da Igreja Metodista Wesleyana. E tem outras histórias que nasceram de quê? De mães que oravam. Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu gosto muito, a mãe dele era uma mulher muito doente. Engravidou dele sem poder engravidar. E quando estava para nascer ele, o médico chegou para o pai e falou assim: olha, ou a mãe ou o filho. A gente vai ter que sacrificar um dos dois, porque não tem como os dois nascerem. E a mãe orou e falou assim, ele só soube disso muito tempo depois: Senhor, primeiro ela falou para o pai que meu filho nasça, que eu morra, que ele nasça. E ela fez um voto diante do Senhor: Senhor, que se ele nascer, eu consagro esse meu filho para ser um pastor, para ser um homem segundo o teu coração. E ele nasceu, ela sobreviveu, passou muito, ela foi uma mulher muito doente, ele conta muito isso. Mas hoje quem é o Hernandes? Uma pessoa que nasceu de uma mãe que nem podia mais ter filho, orou, abençoou, entregou. Gente, a importância da mulher. Às vezes a mulher tem se perdido nesse tempo. Por quê? Qual a estratégia que Satanás usou hoje, tem usado? Você precisa se valorizar, mulher. Não é isso que Satanás está falando? Você precisa se valorizar. Antigamente, como eram as mães, né? Igual a Luli estava discutindo outro dia, eu acho que era com você, Evelyn, com a menina lá, que o sonho dela era... Por que essas feministas tomaram tanto partido que o sonho dela está 5 horas fazendo um bolo, botando na janela para comerem, né, um bolo quentinho. Mas hoje as mulheres, elas têm que conseguir o seu espaço, as mulheres têm que conquistar, as mulheres têm que mostrar que é, porque as mulheres não podem estar debaixo do domínio do homem. Isso foi uma estratégia de Satanás muito grande. Não estou dizendo que a mulher ela não possa, mas hoje você vê as crianças perdidas, com tanta crise de identidade, porque falta uma mãe dentro de casa. Por que a mulher ela fala mais do que o homem? Porque a mulher fica o dia inteiro falando para essas crianças: escova o dente, vai lá, escova o dente, já arrumou a cama, já fez isso, já fez aquilo, não, vai se arrumar, hora de escola. Por que você está assim bagunçado, garoto? Vamos lá, se arruma, se apruma, mulher, menina, fecha essa perna. Sérgio, fala baixo, para que está gritando desse jeito? Porque a mulher, ela tem Deus deu isso para a mulher, de organizar a casa, de colocar tudo em ordem. Mas a mulher, ela tem que trabalhar. Aí as crianças estão sendo criadas com quem? Uma creche, uma babá, qualquer coisa. E as mães acham que esses lugares vão trazer valores que só dentro de uma casa pode se ter. E não se tem. E hoje as crianças, tudo com crise. Hoje os adolescentes, tudo com crise de identidade, por causa falta de o quê? Falta de uma mãe. De uma mãe que é tão valorosa, mas que acha que eu tenho que me valorizar. A gente tem um valor tão grande. Foi a mesma mentira que Satanás fez com a mulher lá no jardim.
Porque Deus sabe que do dia que comer sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando Deus criou o homem e a mulher fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem queria mais? E Satanás está aí até hoje enganando a gente. E as dracmas se perdendo. Quem sabe essas dracmas perdidas não são nossos filhos. Que a gente precisa pegar a luz, acender, pegar a vassoura, varrer. E é outra parte que ela fala aqui, e busca com diligência até ficar cansada? Não. Busca com diligência até achar. E às vezes eu penso muito na gente porque eu sou muito assim. Às vezes eu tenho que me controlar muito. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, gente, é muito difícil de tirar. Mas eu glorifico a Deus porque isso tem a ver com tudo. Com a minha busca pela palavra. Quantas vezes eu já li a Bíblia toda? E estou falando isso sem vanglória. Estou falando isso porque eu colocava assim, vou ler a Bíblia em um ano. E eu, por ser muito determinado, por ser teimosa é uma coisa boa, mas às vezes é ruim, eu li a Bíblia, e já li muitas vezes a Bíblia toda, e eu colocava as coisas na cabeça, e isso me persiste até hoje. Tem coisas que eu coloco na cabeça, depois eu me arrependo, falei, por que eu insisti tanto nisso? E quebra a cara. Por que a gente, às vezes, para buscar o que é certo, a gente não tem essa mesma diligência? Igual eu falei, vou ler a Bíblia toda em um ano. A gente começa a ler, daqui a pouquinho cansa, acontece os problemas, vem as bênçãos, né? A gente se perde no meio do caminho. Mas agora, ficar na rede social, a gente fica, muitas vezes. Né? Ficar em outras coisas, a gente... Porque se falar de rede social, a Salete fala assim, não, pastora, eu não tenho esse problema. Daí a Salete vai se isentar, né? Não, pastora, eu não tenho esse problema, porque eu nem vejo meu WhatsApp, vejo 2 dias. Mas quantas e quantas coisas a gente se perde? Porque uma coisa... Tem gente que é uma coisa, tem gente que é outra coisa, independente disso, a estratégia de Satanás foi exatamente fazer a gente se perder no meio da nossa casa. E perder valores dentro da sua casa. Mas a terceira parte dessa palavra é, e busca com diligência até achar. O Senhor tem nos chamado para essa missão. Tem valores perdidos? Tem. Tem situações que não estão bem resolvidas? Sim. Mas a gente precisa ver qual é esse valor, ou esses valores, que pode ser mais de um. No caso da mulher, ela perdeu só uma, pode ser mais. E a gente vê em Deus estratégias para que a gente busque e ache. E se pegue a luz, pegue a vassoura e busca diligentemente até achar. A minha oração, igreja, é que Deus levante aqui, como tem levantado, mulheres que não desistam do seu casamento. Como o Henrique falou, né? 42 anos já de relacionamento, 10 anos de namoro e 32 anos de casamento. Não é fácil, né? Nunca foi. Por mais que se ame, eu acredito que a dracma do amor está aí, senão não estaria junto até hoje. Mas quantas outras dracmas se perderam e foram achadas? Né? Eu, com o Dudu, vamos fazer 28 anos no mês que vem. Quantas dracmas perderam, mas perderam tipo assim, caiu no rio. Teve dracma na minha vida do Dudu que caiu no rio. E a gente teve que ir lá no meio da lama, cavar e buscar. Graças a Deus por isso. Que a gente não desistiu um do outro. Não desistiu dos nossos filhos. Que a gente não desista, que busque diligentemente pela vida dos nossos filhos, pela nossa casa, por todos nós, em nome de Jesus. Amém?